Se o assunto dos pedágios é polêmico, ainda vai render bastante, pelo menos pelos próximos 30 dias. Outro assunto que também não deixa de ser polêmico e é impactante é a queda do faturamento do setor de eventos na região de Caxias do Sul. Uma pesquisa feita pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul apontou queda de 82% no faturamento do setor no último ano. E para isso nós convidamos para o Jornal da Manhã, edição Serra Gaúcha desta sexta-feira, Kleber Figueiredo, que é coordenador de Tecnologia, Informação e Inovação da CDL de Caxias do Sul, e o Sidney Stout, que é cerimonialista e também representante do Hub de Eventos da CDL. Muito obrigado pela presença de ambos. Começo pelo Kleber. Kleber, muito obrigado pela presença. Bom dia, tudo bem? Muito bom. Bom dia, pessoal. Feliz de estar aqui falando com vocês hoje, nessa manhã fria de Caxias do Sul. Muito obrigado pela presença, muito obrigado ao Sidney Stout, que também participa conosco nesta sexta-feira. Bom dia, Sidney. Bom dia, Mike, querido, bom dia, Kleber, bom dia aos nossos ouvintes queridos desta manhã fria, né? Gélida, 4 graus de temperatura, não tá fácil não, mas tudo bem, vamos lá, vamos superar mais essa. Assim como o setor de eventos precisa superar os desafios que vêm pela frente. Não bastassem os últimos desafios que foram apresentados desde o início dessa pandemia, sem poder trabalhar praticamente. E essa pesquisa conduzida pela CDL, Kleber, que apontou uma redução de 82% no faturamento. Acho que, pelo que tenho conhecimento, ao lado do turismo, é o setor mais afetado nessa pandemia. Sem dúvida. Os números, eles revelam aquilo que o Sidney e todo o pessoal do Hub de Eventos já acompanham há mais de um ano. Então, todos nós sabemos dos impactos e dos efeitos que a pandemia teve sobre esse segmento que é tão importante para nós. Mas quando a gente materializa isso em números, quando a gente transforma isso em uma pesquisa e comprova, tanto com os dados do volume de faturamento dessas empresas, como também com o volume de eventos que foram adiados ou cancelados, é impressionante, realmente é chocante. Todos nós sabíamos que seria um número bastante expressivo, mas 80% é curioso como esses empresários conseguem sobreviver a tantos desafios. Então a pesquisa trouxe outras informações, né, em relação a ações que eles foram fazendo para poder se manter, para poder manter os funcionários, para manter, enfim, suas atividades empresariais funcionando com todos esses desafios. Mas realmente o número foi impactante, inclusive para nós que já estávamos preparados para um número grande. Sidney Stout, como é que faz por um cerimonialista viver sem cerimoniais? Olha, é uma receita que ainda estamos tentando descobrir os ingredientes para que ela dê certo, mas confesso que é difícil, é complicado. Tu estares 1 ano e meio sem poder fazer o que tu unicamente faz, que é o cerimonial, né? Um protocolo de uma festividade ou de um evento. Te impressionou esse número de 82% na queda do número de eventos e também do faturamento? Ou já era algo que tu esperavas por estar realmente bem ligado a esse setor? Mas como o Kleber comentou, foram números assustadores, né? Na verdade, nós, como eu faço parte do Hub de Eventos como gestor, a gente sabia que quando fosse posto em pauta, esses números eles seriam altos, né? E porcentagens assustadoras, porque há 1 ano e meio as empresas vêm pleiteando poder trabalhar e todo momento é feita uma negação a isto, não tem estrutura financeira que aguente, né? Então, os números a gente sabia que iam ser altos, mas não quase a 90%, né? E fatores, por exemplo, dessa pesquisa que tu tens retornos que se prospectar dessa forma, daqui a 4, 5 meses vão ter empresas que vão sucumbir e vão deixar de existir, né? Realmente. O Kleber pode explicar um pouquinho melhor para a gente sobre esse levantamento, sobre a pesquisa. 40% dessas empresas em Caxias do Sul podem fechar nos próximos meses. Como foi fazer o levantamento destes dados para que chegasse a esse dado que é extremamente preocupante, 40% das empresas podendo fechar as portas? Exato. Acho que, para além disso, né, o Sidney já reforçou essa questão desse tempo, né, desse período. Já são mais de 12 meses que as empresas estão sofrendo e inclusive, quando a gente perguntou, né, por quanto tempo você acredita que vai conseguir sobreviver com seus negócios?
e a gente teve um retorno de 40% que disseram, olha, entre 3 ou 6 meses eu corro o risco de ter que, infelizmente, fechar. Mas, além disso, a gente tem que fazer um recorte ainda importante de empresas que nós sequer conseguimos conversar com eles, porque eles já fecharam. Então, nós acreditamos também, nós não temos um número exato, mas teve muita empresa que, infelizmente, durante esse período teve que ou se adaptar saindo desse segmento temporariamente, ou encerrou definitivamente. Então, é um número bastante preocupante, é um número que a gente vem trabalhando muito junto com o Hub de Eventos para trabalhar a conscientização do poder público de que é um segmento que precisa de ajuda, precisa realmente de protocolos para poder retornar o mais rápido possível. E a esperança, né, falando aqui e aí compartilhando com vocês um sentimento que é nosso aqui no Núcleo de Informações, é que à medida que a gente vai avançando na questão do cenário, né, de vacinação e dessa retomada, acreditamos que existe uma demanda reprimida muito alta de eventos que não aconteceram, de festas que não foram realizadas, e acredito também que isso vai acabar tendo uma procura muito alta depois que nós tivermos essas barreiras todas derrubadas. A grande pergunta que fica é, quando que a gente vai conseguir ter essas barreiras realmente derrubadas para poder retomar as atividades do setor? Na pesquisa da CDL, Kleber, há um indicativo de que os empresários, os envolvidos nesse setor, a grande maioria, 70%, acredita na retomada. Sim, gradativa, porém lenta. Essa realmente é uma expectativa, Sidney, que quando se voltar os eventos, eles voltem, como o Kleber citou, com esse boom do número alto, né? Formaturas, casamentos, com certeza a gente vai ter muito dessa demanda reprimida, mas que a questão financeira de recuperação ainda será bastante lenta? Então, Mike, tu vejas, né, só para complementar isso que o Kleber comentou, em relação da pesquisa, as pessoas têm uma visão que eventos é sempre uma festa, é uma casa noturna, é uma balada. Temos que lembrar que uma festividade ela tem várias formas de tu fazer uma designação. Tu consegues trabalhar, por exemplo, casamentos, formaturas num pequeno porte, 20, 30 pessoas, e os nossos clientes têm entendido, Michael, que é possível fazer uma festa sem pista de dança. Então, tu vejas, nós estamos todo esse tempo sem poder fazer um evento, uma festividade, só que, infelizmente, os casos de Covid ainda têm aumentado. Então, eu volto a reforçar, os eventos não são o problema disto. E sim, festas clandestinas, pessoas que não respeitam. E lembrem que nisso vem uma série de proprietários, de profissionais envolvidos no setor de eventos, tanto os diretos quanto indiretos. E esse povo todo está sem trabalho. E quando isto voltar, respondendo à pergunta que tu me falou, ela vai ser sim gradativa, mas eu questiono, e como o Kleber fez, quando? Nós estamos há 1 ano e meio sem poder atuar, e mesmo que volte gradativo, pelo que a própria pesquisa nos fala, daqui a 4, 5 meses vão ter empresas que não vão existir. E esse boom, ele pode sim acontecer, vai faltar, por exemplo, profissionais, vai faltar agenda, vai faltar locais. Então, isto seria uma forma também de evitar esse problema. Porque vocês falaram antes na questão de transferências e cancelamentos. Um cliente, quando ele está apto e está feliz para fazer a sua festa, ele até entende que ele pode e tem que transferir 1 ou 2 vezes. Mas quando começa a ficar saturado, por exemplo, as meninas de 15 anos, elas não têm mais 15, elas estão fazendo 16. E se esse boom acontecer, elas estão fazendo 17. Então, daqui a pouco vai ocorrer um cliente que não quer mais fazer o evento. Ele vai cancelar. E, às vezes, é um valor que foi passado para esse profissional do setor de eventos que não existe mais. Ele usou esse valor para manter as suas condições físicas, psicológicas de sua família. Então, vejam a bola de neve que isto vai ocasionar. Então, tem questões, não é só a volta, tem todo um pós que precisa ser pensado e ser posto em pauta logo para que as coisas não compliquem mais do que estão ao nosso setor. Para colaborar, tenho amigos músicos. Vou dar um exemplo, nós estamos preparando um material especial para a próxima semana, músicos que vivem da música. O caso do Ed Sangalho. O Ed Sangalho hoje é nosso diretor de áudio e vídeo, conversou com vocês há pouco, antes da entrada ao vivo. O Ed Sangalho é músico, teve que se especializar em uma nova área, entrar para um ramo de trabalho diferente para conseguir manter suas contas em dia, para conseguir ter uma fonte de renda, porque sobreviver da música já não dava mais. Mas essa é uma pequeníssima porcentagem
das pessoas que conseguiram se especializar em algo, que tinham experiência em outro ramo para conseguir trabalhar. Agora tu pensa naquela pessoa que trabalhou a vida inteira com eventos, seja lá da ponta, seja lá como garçom, seja quem trabalha em restaurante, seja o cerimonialista, seja o organizador, enfim, que tem a especialização naquilo e que não pode trabalhar. Por conta disso, o Hub de Eventos, a CDL, teve uma reunião com a Mesne, apresentando protocolos e pedindo protocolos diferentes realmente, né, para que possa voltar a trabalhar. Stout, tu esteves nessa reunião. O que foi repassado para vocês? O que vocês solicitaram à Mesne nesse momento? Então, tu vejas que essa reunião ocorreu essa semana e ela foi muito interessante porque ela, de certo fato, nos aproximou à Mesne. Porque a gente entende, aos queridos ouvintes, que a saúde ela sempre vem em primeiro lugar. Mas, por exemplo, no setor de eventos, o nosso trabalho, como o Michael relatou do colega de área dele, para nós isto é essencial. É onde nos mantém a nossa saúde psicológica e financeira. Então foi uma aproximação muito interessante porque eles entenderam o nosso lado, onde nós sabemos as nossas reais necessidades. E tem questões, por exemplo, as interpretações dos decretos, elas são muito amplas. Um exemplo, os restaurantes voltaram, tá? E nós podemos fazer o self-service. Então, desde o início dos decretos, um exemplo simples, uma mesa de doces, nós não podemos mais ter uma festividade. Então, eu questiono, se num restaurante pode ter um buffet, por que uma festividade para 20, 30 ou 70 pessoas, como agora é permitido, pode? Outra situação também que não faz sentido. Hoje, por decreto, um evento corporativo pode, sem nenhuma necessidade de autorização, para 100 pessoas. E até semana passada, um evento social precisava de uma autorização. Então, veja, Michael, um evento corporativo, vamos pegar um exemplo de uma palestra. Hoje, ela já é presencial. Vem pessoas de todas as regiões, tanto do país quanto internacional, e eu não conheço o histórico dessas pessoas, se elas se cuidaram ou não. Já um evento social, eu tenho uma lista, onde, por exemplo, eu vou ter pessoas que são próximas a mim, os meus familiares, meu vínculo de amizade, eu sei quem são e como têm se relacionado. Então, tu veja, o evento social, e daí, claro, ampliando um pouco, ele está pagando uma conta que ele não é o vilão desta conta. Então, essa reunião que nós tivemos com a Mesne, e nós também queríamos que a fiscalização da prefeitura estivesse junto, mas por problemas alheios não foi possível, nós conseguimos criar, Michael, um documento que foi encaminhado já, com vários itens pedindo uma maior flexibilização para o nosso setor. Outra situação, bem rápida aqui, se eu tenho uma casa de eventos e ela tem uma capacidade para 300, 400 pessoas, às vezes para o empresário não faz sentido abrir a casa para 70 convidados. Ela tem capacidade de fazer para mais. E eu, por exemplo, no papel de cerimonialista, que já atuo há mais de 18 anos, eu sou norteado por regras e normas. Então eu tenho certeza que se eu sei de um decreto, tenho consciência dele, eu consigo aplicar ele dentro de uma festividade, eu vou conseguir fazer esse controle. E a gente não está pedindo pista de dança, a gente não quer festa até às 5, 4 da manhã, ao contrário do que a gente tem visto das festas clandestinas. Aqui a gente quer trabalhar dentro do que pode, mas para manter a nossa saúde financeira da empresa. Sempre fui e sou da opinião que quando tu fechas demais, o clandestino toma conta, e acontece o que a gente viu no final de semana passado, em 2 casas noturnas aqui de Caxias do Sul, fácil mais de 1.000 pessoas, todas aglomeradas, sem máscaras, dividindo copos e ainda postando vídeos nas redes sociais. Enfim, é de uma hipocrisia sem tamanho. Kleber, para a gente finalizar, espero de verdade que, assim como a pesquisa do comércio, que foi divulgada nessa semana, do incremento de vendas de 7% em abril em relação a março e 14% de crescimento, pesquisa essa da CDL em relação a abril do ano passado, a gente possa estar falando logo em relação ao setor de eventos aqui na Jovem Pan. É o que todos esperamos também. Todos estamos numa expectativa muito grande dessa retomada, dessa recuperação. Todo mundo se solidariza com o esforço que esses empresários eles estão fazendo. Só para dar um último dado da pesquisa que o Sidney comentou sobre as restrições, elas interferem bastante no custo
quem organiza o evento, quem vai pagar o evento na ponta, ele invariavelmente faz a conta do quanto ele vai pagar pelo número de convidados que ele vai ter. E você tem uma restrição no número de pessoas e um aumento nos cuidados, em todos os protocolos que você tem que seguir, várias restrições. Então isso aumenta o custo e diminui o volume, a quantidade de convidados que você pode ter, e isso, a pesquisa mostrou que quase 40% dessas empresas têm arcado com essas despesas adicionais para poder manter os seus eventos vivos, para poder realizar o sonho das pessoas e manter o sonho do seu empreendimento aberto também. Então está todo mundo aqui na torcida realmente para que isso tudo passe de uma vez. Kleber Figueiredo, coordenador de Tecnologia, Informação e Inovação da CDL Caxias, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado por estar conosco nesta manhã fria de sexta-feira aqui na Jovem Pan, e aqui a CDL também sempre tem caminho livre e microfone aberto conosco. Muito obrigado a todos, bom dia para todo mundo, e estamos aqui também à disposição de todos vocês. Um abraço. Valeu, um abraço. Stout, muito obrigado pela tua participação, setor de eventos também sempre com as portas abertas, porque aqui a gente dá a voz para quem tanto precisa e para quem tanto trabalha para a nossa sociedade, para um setor tão importante da nossa sociedade, que é uma simples comemoração. Em tempos tão tristes, em tempos tão doentis, uma simples comemoração pode fazer muito bem para a saúde de todo mundo, desde que com todos os protocolos seguidos, de uma maneira correta, como profissionais sabem fazer. Muito obrigado pela tua participação. É verdade, a questão de uma festividade, ela faz laços, ela cria a história de uma família, de uma comunidade. Então, da minha parte, muito obrigado pela atenção e oportunidade, em nome do Hub também. Agradecemos essa oportunidade de usar a comunicação como ferramenta importantíssima, né? E grato, claro, aos queridos ouvintes que têm nos acompanhado, e a gente pede força e que nos entendam a nossa necessidade de volta do nosso setor de eventos. Muito obrigado a todos pela participação nessa pauta especial desta sexta-feira aqui no Jornal da Manhã, edição Serra Gaúcha da Jovem Pan, falando sobre o setor de eventos e esse dado drástico dessa queda brusca de faturamento, 82%, isso contabilizando Caxias do Sul.